Êxodo 20, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Segundo mandamento. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este é o 3º mandamento. O 4º mandamento. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Até aqui, a chamada de primeira tábua, os mandamentos verticais que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. E a partir do 5º mandamento, os relacionamentos horizontais. 5º mandamento, honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. 6º mandamento, que veremos hoje a segunda parte, não mate ou não assassine. 7º mandamento, não cometa adultério. 8º mandamento, não furte. 9º mandamento, não dê falso testemunho contra o seu próximo. 10º mandamento, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Até aqui a palavra de Deus. Oremos. Pai amado e bendito, essa é a tua palavra, Senhor. Essa palavra foi dada a Moisés, mas ela é do Senhor. Foi o Senhor que escreveu naquelas tábuas de pedra que foram quebradas e depois foram feitas outras. E essa palavra norteou civilizações. O Ocidente todo é baseado na sua moral. Infelizmente, agora nem tanto como foi no passado, pelo Decálogo. Nações, gerações têm sido influenciadas pela tua santa palavra. E nós somos privilegiados de hoje ter livre acesso à tua santa palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo, que faz com que essas palavras se tornem luz em nós, como fui tão abençoado na abertura do culto com a leitura do Salmo 71 pelo irmão Luciano, que o teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações e aplique a tua verdade nesses temas difíceis, sensíveis que falarei essa manhã. Que o teu nome seja glorificado, pois o Senhor tem o governo sobre tudo. Como disse Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado, 1 polegada quadrada de tudo que existe, que Cristo não requeira para si e diga, isso é meu. Então, tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens e os que nela habitam. Então, esses temas sensíveis que serão tratados nessa manhã, também devemos ver sob a tua ótica, Deus, e pedir instrução do teu Santo Espírito, e a quem seja assim nessa manhã, para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome dele nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar? Irmãos, hoje, essa semana, como falei, estive com o pastor Roberto para resolver questões relativas ao IPTU da igreja, mas foi bênção que aproveitei e conversei com ele, gastamos um tempo muito precioso, porque o pastor Roberto é meu pastor, mesmo a gente não sendo mais uma congregação da freguesia, ele continua sendo meu pastor e muito me abençoa com seus conselhos. E no meio da nossa conversa, certo momento ele falou para mim, não, porque você é uma pessoa muito prática, e eu acho que isso também, né? Eu comecei a trabalhar com engenharia com 17 anos, estou com 47, então 30 anos imerso na realidade da engenharia. Cadê o Flávio, né, Flávio? A gente fica um pouquinho prático, né? Senão, porque a engenharia a gente é chamada a criar soluções. E eu reconheço que tem essa tendência e preciso vigiar. Isso que ele nunca me viu trabalhando no escritório, porque no escritório eu era muito mais prático e muito mais objetivo, ou trabalhando profissionalmente como músico. Às vezes eu era até grosso, mas no meio da engenharia todo mundo é grosso, então está tudo certo. Até as mulheres são grossas, então não tem frescura, não tem mimimi. Mas não trabalho diretamente em escritório de engenharia, nem no meio musical, então eu tenho
me esforçado para me conter bastante. Mas por que eu estou falando isso? Vocês não costumam me ver falando sobre a mensagem que eu vou pregar. Porque eu, com essa minha alma prática de quem trabalha com engenharia, eu entendo que você está aqui nesse lugar para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que falar o que a palavra de Deus diz, e meu papel é esse, bem objetivo e bem claro. Eu cito ilustrações, porque isso enriquece, até porque vai ter uma hora que você vai estar cortando um legume na sua casa, você vai lembrar, o pastor falou que ele cortou o legume lá, isso abençoa, edifica, trazer a palavra para o nosso dia a dia. Mas você é testemunha que eu pouco falo sobre os desafios que uma mensagem traz a mim, porque você aqui não está para ouvir eu chorando minhas pitangas, nem as minhas dificuldades com o grego, ou com o hebraico, ou com a interpretação de um texto bíblico. Você está aqui para ouvir o que o texto bíblico diz, e esse é meu papel e eu entendo isso muito bem. Mas, abrindo uma exceção, essa manhã, preciso confessar aos irmãos que eu estou lutando com essa mensagem, porque eu preferia falar os temas que vou falar aqui essa manhã num outro ambiente, num outro lugar. Porque essa manhã, dando continuidade às pregações sobre os 10 mandamentos, especificamente a segunda parte do 6º mandamento, não matarás ou não assassinarás, que comecei no domingo passado, e como prometido, e eu preciso ser fiel à minha palavra empenhada, hoje eu falarei sobre alguns assuntos bem sensíveis. Aborto, eutanásia, então vamos na ordem. Aborto, eutanásia, está escrito aqui, tá, é porque o segundo, vamos pensando em ordem. Aborto, a criança ainda não nasceu. Suicídio, acomete pessoas de toda idade, mas especialmente jovens. E eutanásia, também às vezes é sugerido a pessoas de diferentes idades, mas mais especialmente a pessoas de idade mais avançada. Também falarei sobre o papel do Estado no que tange a coibir a violência e ao direito ou não que o Estado tem de aplicar a pena capital e sobre genocídio. Então, são assuntos, assim, bem tranquilos. Mas o meu problema não é falar sobre esses assuntos, sinceramente, sem falsa humildade. E a gente estuda, a gente corre atrás, você sabe que eu tenho muito livro, a gente estuda, eu já falei muito sobre aborto, já dei palestras várias sobre esse tema. Eutanásia é um assunto que eu falei menos, mas é um assunto também que eu já estudei. O problema não é estudar. Se eu estivesse aqui numa escola dominical, ou num fórum com jovens, ou conversando com os irmãos, eu teria muita tranquilidade. A questão é que estamos no culto público, no culto a Deus. E esses assuntos ganham uma outra dimensão. Por quê, irmãos? Porque são assuntos muito emocionais. São assuntos que mexem com a nossa alma. Por exemplo, a questão do aborto. Há um doutor, salvo engano, o nome dele é Bernard Nathanson, ou um outro doutor, que eu não lembro o nome agora, mas eu tenho tudo isso registrado, que fez um profundo estudo dos danos psíquicos causados a mulheres que cometeram um aborto. Alguém chegou a dizer, o aborto é o assassinato de uma criança no ventre de uma mãe e o assassinato das emoções de uma mãe que faz o aborto. Porque são muitas as mulheres que passam o resto da vida se culpando por esse ato. Ou não se culpam no primeiro momento, mas quando cai a ficha, não se perdoam. E a gente precisa entender que em Cristo há perdão também para a mulher que cometeu essa atrocidade, também para o homem que fez uma mulher cometer o aborto. Mas, frequentemente, como em muitos casos, as mulheres sofrem mais do que os homens, as mulheres sempre têm mais o peso, e não é diferente no caso do aborto. No caso da eutanásia, você decidir se uma pessoa vai continuar vivendo ou não, ou no caso de suicídio, pessoas que, como eu, que passei a adolescência toda tendo pensamentos suicidas, e Deus livrou de dar cabo da própria vida, mas talvez tenha um parente ou um amigo que não teve a mesma sorte e foi com o seu propósito até o fim e tirou a própria vida. Então, são temas sensíveis, e a minha dificuldade em expor isso para os irmãos é porque eu preciso falar isso tecnicamente, preciso expor isso à luz do que a palavra de Deus nos ensina, mas a gente está no culto ao Senhor, e isso é um tema são temas extremamente sensíveis e delicados, mas que Deus nos dê graça para tratar sobre isso nessa manhã. E se for da vontade dos irmãos, e houver esse clamor, por assim dizer, a gente pode, em algum momento, marcar uma palestra, abrir uma escola dominical para falarmos sobre esse tema de forma mais detida e termos espaço para debate, o que não é possível no culto. Na mensagem anterior, eu apresentei 3 aspectos sobre o 6º mandamento, não matarás ou não assassinarás. Primeiro, ele aponta para a dignidade da vida, como vemos em Gênesis. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, todas as pessoas. Até pense em alguém que você acha que é uma pessoa muito má. Eu já pensei em 2 aqui, mas não vou falar. Esse sujeito, esse elemento, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Viu, Priscilene? Foi sim. Não fala que não foi não, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então,
Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo que você fale, isso aí parece mais a imagem e semelhança do capeta, mas não foi criado à imagem e semelhança. Pode ser um secretário do capeta, mas foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a dignidade humana está intrinsecamente ligada ao sexto mandamento, e lá em Gênesis 9, depois do dilúvio, Deus ali fala sobre a pena capital antes da lei de Moisés. Moisés nem sonhava em vir a esse mundo, até porque ele não existia, porque nós não cremos em vida pré-nascimento, mas Moisés nem pensava em existir, e Deus já falou que aquele que derramar sangue, terá o seu sangue derramado por outrem. Gênesis 9, 6. Então, a pena capital não começou na lei de Moisés, mas começou lá no Gênesis. E só isso já abre um debate, que quem vai gostar é a Patrícia, que entra no âmbito do direito, várias questões que daria umas 3 aulas de escola dominical só para discutirmos pena capital, mas não é o propósito aqui. Então, primeiro ponto, semana passada, a dignidade da vida. Segundo ponto, a dignidade da vida humana na lei de Moisés, como Deus protege a vida humana. Mas, na lei de Moisés, nós encontramos 3 exceções ao sexto mandamento, 3 situações em que a Bíblia autoriza que alguém mate outra pessoa. A própria pena capital, por exemplo, se alguém amaldiçoasse ou ferisse seus pais, seria morto por um oficial lá do povo de Israel, para você ver como Deus trata com seriedade a honrar os pais, o 5º mandamento. A legítima defesa, se alguém fosse assaltar a sua casa de noite e você visse o ladrão entrando e você matasse ele, você não era condenado por essa morte, porque você estava defendendo a sua propriedade, que Deus protege, diferente do que dizem os comunistas. Deus protege a propriedade privada desde o início, e a sua própria vida e a sua família. E as guerras justas, quando o próprio Senhor fazia com que o seu povo guerreasse. E o terceiro aspecto, se o primeiro foi a dignidade da vida humana, lá no Gênesis, o segundo, a dignidade da vida humana, abrindo essas 3 exceções em que era permitido que alguém matasse alguém, a pena capital, a pena de morte, a legítima defesa e as guerras justas, a dignidade da vida humana segundo o próprio Cristo, que compara esse mandamento, porque todo mundo pensa, eu nunca matei ninguém, nem pretendo matar, então esse mandamento não é para mim, posso pular do 5º para o 7º. Mas Jesus, lá em Mateus 5, traz isso para o coração, pois ele fala quando a gente fica com muita raiva de alguém, que, no fundo, se a gente pudesse, a gente queria que aquela pessoa morresse, a gente está ferindo o sexto mandamento, e aí ele pega todo mundo. Aí não foge ninguém. Que é o propósito da lei de Deus. Qual é o propósito da lei de Deus? Mostrar que somos pecadores, Gálatas 3 fala sobre isso, mostrar que precisamos de um Salvador e nos levar para o Salvador. É isso. Não é você tentar cumprir tudo que você não vai cumprir. Você deve tentar cumprir. Devemos nos esforçar. Mas uma hora ou outra a gente vai se sentir falha. A gente se reconhece pecador, reconhece que precisamos de um Salvador e perguntamos, cadê o Salvador? E Deus nos apresenta Jesus Cristo, seu Filho crucificado, morto, ressuscitado, assunto aos céus, e assim a gente entende que a lei aponta para Cristo. Mas, tendo visto o que abordei na semana passada, falarei hoje sobre alguns desafios do nosso tempo. 2 pontos. E o segundo, o uso legítimo da força pelo Estado. O desafio dos nossos tempos, o aborto, o suicídio e a eutanásia. Primeiro, o aborto. De novo, eu vou falar isso. Eu detesto essa expressão de novo, mas eu acabei de usar. É um assunto muito sensível, especialmente para mulheres, ou mesmo os homens, porque os homens são muito cara de pau. Não estão nem aí, na maioria das vezes. Eu nunca pedi para uma namorada minha abortar. Mas uma vez uma namorada minha usou a pílula do dia seguinte. Se ela abortou ou não, não sei até hoje. Não ia falar isso, mas... Então, diante de você está... Não, saiu porque eu pensei em te falar, mas é bom porque vocês veem que somos todos pecadores, né? Eu não sei se ela abortou, porque ela ficou muito preocupada, ela era uma mulher mais velha do que eu, ela já tinha um filho, ela viu que eu estava tocando na noite, que não tinha muita segurança, morreu de medo, no dia seguinte tomou a pílula, não sei se ela abortou ou não. Nunca vou saber. Mas a única coisa que eu sei é que isso é pecado, que eu errei gravemente e que Deus já me perdoa pela cruz de Cristo. Então, jamais um pecado para minha conta que eu já poderia ser enviado para o inferno. Então, se você se acha pecador, se você se acha pecadora, somos 2, bate a mão aqui, estamos juntos. Só para te dar um exemplo de um pecado grave que eu cometi, fora muitos outros. Então, eu não ia falar, mas às vezes é importante, né? Essa pregação está sendo um pouco desafiadora para mim. Mas, o aborto. Antes da gente falar, a gente precisa tratar da questão da psique da mulher. Porque podem ter no nosso meio mulheres que ou praticaram aborto ou pensaram em praticar. E tem mulheres que se consomem de culpa por terem pensado em abortar o filho nasceu e ela olha para o filho e fala, como é que eu pensei em tirar a vida da minha filha, do meu filho? E isso precisa ser levado à cruz de Cristo, e essa mulher recebeu o perdão do Senhor, a paz de Cristo, como eu confessei que pedi perdão a Deus e recebi o seu perdão. Creio nisso, não pelos meus méritos, que pelos meus méritos eu já estava no inferno, mas pelos méritos de Cristo.
Mas o aborto, para nós, é assassinato. Guardado esse cuidado pastoral, não há outra palavra para definir aborto senão assassinato. Não há base bíblica para entender que uma criança se torna um ser humano em alguma fase da gestação. Cremos que a vida começa na concepção. Como disse, eu não tenho tempo para abordar mais isso, mas eu tenho uma palestra sobre aborto preparada, se alguém quiser depois. Tem uma gravação, inclusive, no nosso YouTube, a gente pedir para... Cadê a Júlia? Está aqui. Júlia e Vitor depois jogaram essa palestra de novo lá, caso alguém deseje assistir. Está lá, é da época da juventude. Fiz aqui na juventude há alguns anos. E, se você quiser, você pode assistir lá, todo o embasamento maior para isso. Mas, se você assistir a palestra, você vai entender melhor porque eu estou falando isso. Não há base bíblica para entender que a vida começa em algum momento. É igual uma criança. Você não pode olhar para as crianças que estavam aqui e falar, ele vai se tornar um adulto, então ele vai se tornar um homem, vai se tornar uma mulher. Não, ele já é uma pessoa, só que é uma criança. Uma criança recém-nascida, ela precisa de cuidados maiores do que um adolescente. Então, ela precisa ser cuidada. Se você abandonar um recém-nascido, ele vai morrer. Ele precisa ser cuidado, mas isso não faz com que ele deixe de ser uma pessoa. Então, o feto no ventre de uma mãe é uma pessoa desde a concepção. Isso é o que você vê lá no Salmo 139, isso é o que você vê lá em Ezequiel, quando é chamado, Jeremias, quando é chamado, já no ventre de sua mãe. Não há base bíblica para alguém entender que o feto, em algum momento, se torna uma pessoa. Até porque esse momento é muito fluido, muito subjetivo. Que momento isso é esse? Vai depender o quê? Da tecnologia médica? A medicina fala, ó, é a partir da 12ª semana. Aí mata um monte de bebê de 12 semanas para baixo. Aí daqui a 10 anos descobre que não é da 12ª, é da 11ª. Então, da 10ª. Então, todos esses bebês que morreram entre 10ª e 12ª semanas eram pessoas que foram descartadas? Não, a vida começa na concepção. Então, nós somos contrários ao aborto desde a concepção. E entendemos que ele fere o 6º mandamento, sim, que fala de não assassinar. E Calvino disse que não há pior... ele fala alguma coisa mais ou menos assim, que coisa terrível você vê um homem sendo morto dentro de sua casa. Pior ainda, é um bebê sendo morto no ventre de sua mãe. O aborto foi legalizado nos Estados Unidos em 1973. Muitas pessoas falam, tem que legalizar o aborto porque as estatísticas mostram que há muitos abortos clandestinos, isso vai cessar. Não cessa, aumenta. Primeiro, essas estatísticas são furadas, porque não tem como você aferir uma coisa que é ilegal. Né, doutora advogada? Como é que a gente vai aferir uma coisa que não tem legalidade? Você tem como aferir coisas que são registradas. Não tem registro, porque é ilegal, como é que você vai aferir isso? Então, essas estatísticas já são furadas. Mas, mesmo sendo furadas, e mesmo sendo questionáveis, você jogando para baixo, antes do caso Roe versus Wade, lá em 1973, nos Estados Unidos, que deu a liberação para o aborto, miseravelmente numa nação construída sobre princípios cristãos, o número cresceu absurdamente. E ainda na década de 70, o número de abortos não tinha como contabilizar certo, mas era estimado na ordem dos milhares, 20 mil por ano, salvo engano. Esses números estão todos nessa palestra, você pode ver depois. Saltou para 1 milhão em 1980, já tinha 1,5 milhão de abortos cadastrados, computados nos Estados Unidos da América, mostrando que, por estimativas, mais de 55 milhões de crianças foram mortas no ventre das suas mães desde 1973 até recentemente. Então, isso é muito grave, irmãos. Será que isso não explica a loucura do mundo em que nós vivemos, o juízo de Deus sobre isso? Então, o aborto, nós entendemos que fere o 6º mandamento. Muitas pessoas tentam passar o aborto trazendo os casos especiais, em caso de estupro, em caso de criança anencéfala, né? Em caso de comorbidades muito graves. São casos mais sensíveis que devem ser tratados. Irmãos, eu falo isso com muito temor, não dá para imaginar a dor de uma mulher ter sido estuprada. Isso deve ser surreal. E, além do estupro, ela ainda ter engravidado desse ato terrível. Então, para a mulher é uma coisa muito difícil. Eu falo isso com muito temor. Mas eu concordo, como não sou o único nem o primeiro a falar isso, que você não pode penalizar o erro do pai para preservar a mãe, punindo a criança que não tem nada a ver com isso. E não são poucos os casos de mulheres que abortaram em caso de estupro e se arrependeram amargamente, como também existem muitos casos de mulheres que não abortaram e se alegraram em ter a criança e pensaram em doar e depois ficaram com as crianças, como a possibilidade ainda da mulher ter o filho e dar para doação. E sabe quem sempre puxou a frente de adoção na história da civilização ocidental? A igreja. Mas cadê as famílias crentes para adotar as crianças? As famílias crentes estão muito preocupadas em ir para a Disney, em mudar de carro, mudar de apartamento. Adotar uma criança, não, dá muito gasto. E é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Estou falando, sai adotando assim, não. É uma decisão muito difícil e eu não estou dizendo que todos somos obrigados a adotar crianças nem pensar nisso. Mas, como cristãos, temos que pensar sobre isso.
Porque o que os movimentos progressistas, entre aspas, que querem regredir para a barbárie lá do tempo do Império Romano, querem fazer é dizer para a mulher que não tem jeito, o único jeito é o aborto, mas existem alternativas sim, que podem preservar a criança, mas também a psique no futuro da mulher. Então, primeiro ponto, e não vou falar mais porque o tempo não permite, nós cremos que o aborto ele fere o sexto mandamento, e um autor conservador, um teólogo brilhante, uma das maiores descobertas que eu tive nos últimos séculos foram os livros desse irmão chamado John Frame. John Frame entende, na concepção dele, que só tem um caso que ele entende que o aborto deve ser validado quando há uma ameaça verdadeira à saúde à vida da mulher. Quando aquela gestação vai comprometer a vida da mulher. É o único caso que ele abre exceção, mas sobre isso, como eu disse, a gente pode conversar depois. E o suicídio? Se saímos de um assunto difícil, caímos num assunto dificílimo. Tradicionalmente, a igreja entende o suicídio também como uma quebra do sexto mandamento. Que a Bíblia não fala, não matarás, a não ser que seja você mesmo. Se você é você mesmo, não tem problema, não. A Bíblia fala, não matarás, ou melhor, não assassinarás. Então, o suicídio é visto como uma quebra do sexto mandamento. Só que é um assunto muito difícil, por quê? Porque a gente pode ter pessoas que passaram ou passam por pensamentos suicidas ou convivem com pessoas que passam por isso. Irmãos, é muito difícil isso. Por isso que eu falo que essa mensagem é muito pesada para mim, que eu estou falando na igreja que eu sou pastor. Mas se quiser, a gente marca um gabinete e conversa sobre isso. É muito pesado falar sobre isso. Mas a gente precisa falar. A gente tem que falar de tudo que a Bíblia diz e tudo que tange a nossa existência. O que essas pessoas precisam? As pessoas precisam da esperança ou do Evangelho. Então, você conhece alguém assim, a gente precisa levar a esperança do Evangelho. E existem pessoas que entram num grau de comprometimento psíquico tal que perdem totalmente o sentido. Então, a gente precisa levar a esperança para os familiares que passam pela terrível experiência de terem convivido com alguém que tirou a própria vida. Esses familiares precisam ser consolados e levar a esperança da salvação em Cristo Jesus. A gente não sabe as circunstâncias. Tem pessoas que eu creio, eu lembro de um jovem que visitou a freguesia, lá, eu lembro que foi no retiro de 2008, ele foi ao retiro e alguns meses depois ele cometeu suicídio, cortou os pulsos. E aí a família, quando chegou em casa, viu rastros de sangue. A gente pensou que nesse caminhar dele, entre ter cortado os pulsos e ter caído, perdendo a sua própria vida, ele tenha se arrependido e pedido perdão ao Senhor, porque ele foi no retiro alguns meses antes e ouviu a pregação do verdadeiro Evangelho. Por isso que a gente não pode ficar brincando, irmãos. A gente não sabe quem está nos ouvindo. A gente fica, não, mas vai falar isso é muito pesado. A gente tem que falar a verdade do Evangelho. Porque se esse jovem não tivesse ouvido o Evangelho de verdade no nosso retiro, talvez eu tivesse me culpado. Meu Deus, agora ele morreu e será que ele conheceu o Evangelho? Mas eu sei que lá foi pregado o Evangelho. No retiro de 2008 da freguesia, da juventude, no carnaval. É muito sensível esse assunto. E nós precisamos tratar e dar suporte emocional, mas certamente espiritual. Porque Satanás sabe que o aborto quebra o sexto mandamento. Satanás sabe que o suicídio quebra o sexto mandamento. E ele não está para brincadeira. Ele quer destruir. Ele quer acabar com as vidas. Então, Satanás sugere sim, os demônios sugerem sim, como eu vi claramente uma sugestão de me jogar na frente um 266, que não existe mais, agora é 353. Era rodoviária Cidade de Deus, virou rodoviária Gardenia Azul, 353. Pois é, uma vez eu estava passando no Engenho Novo, em frente ao antigo Jardim Zoológico, o Giovanni conhece ali, né? E naquela curva que tem ali, eu me senti muito impulsionado a me jogar na frente do ônibus. Esse pensamento não veio da minha cabeça. Por mais louco que eu fosse. Como várias vezes eu estive em prédios altos e me senti vontade de jogar da varanda. Até hoje eu tenho nervoso de prédio alto, mano. Eu chego numa varanda, um prédio muito alto, o meu pé começa a suar. Me dá um nervoso. Só de falar eu já estou sentindo uma ânsia aqui. Muitas vezes eu pensei em me jogar do alto de uma varanda. E Deus me preservou disso. Senão eu não estaria aqui falando para vocês. Não foram poucas vezes. Então, um testemunho de um ex-potencial suicida. Então, esse assunto é muito sério. A gente precisa dar assistência, a gente precisa amar uns aos outros, a gente precisa fortalecer, a gente precisa reconhecer as nossas falhas nisso, que falhamos, inclusive, como líderes, às vezes, em estar atento a isso. Gente, meu pé está suado. Só de lembrar disso, é brincadeira. Tu vê como nós somos seres emocionais, né? Eu estou falando e meu pé suou por dentro, aqui a meia está toda... Mas isso é muito sério. Eu chegar no alto de um prédio, olhar lá embaixo, meu pé começava a suar e me dava... Até hoje eu tenho aflição. Graças a Deus que a gente mora no quarto andar e tem tela. Eu não tenho mais pensamento suicida. Mas, meus irmãos, isso é muito sério.
Então, precisa ser lidado com graça para aqueles que estão enfrentando isso, com graça para famílias que estão enfrentando isso, e com graça para aqueles que passaram pela terrível experiência de alguém ceifar a própria vida. Mas se você me ouve, seja aqui ou seja nessa transmissão, e assim como eu fui afligido por pensamentos suicidas, você está sendo também, primeira coisa que eu quero dizer claramente, isso não procede de Deus. Isso procede dos quintos do inferno, do diabo que quer destruir sua vida. Não dê vazão a isso, não vai resolver seu problema. Peça a Deus graça e misericórdia. Procure ajuda espiritual, ajuda psicológica, psiquiátrica, ajuda de amigos, ajuda na família. Abra o verbo, rasgue seu coração, mas não vá até o fim. Isso é muito sério. Eu lembro que quando eu morava aqui no Anil, foi um período mais agudo da minha depressão. Às vezes eu ficava no escuro ouvindo heavy metal nas alturas. E aí eu achei uma gilete, eu comecei a cortar meu braço aqui. Graças a Deus foi aqui, né, irmãos? E um dia eu tive um pensamento que eu cortei um pouquinho mais fundo assim. Eu acho que eu tenho a cicatriz até hoje, eu não fico olhando. E aí eu falei assim, eu quero que fique uma cicatriz. Olha que pensamento diabólico. Eu era assim, né, com o capeta. Também minha mãe era amiga deles, né? Eu via vulto passando pela minha casa. Eu estava lá ouvindo meu heavy metal tranquilamente lá, né? Tranquilamente, né? Eu só ouvindo Black Sabbath, né? Aquelas músicas terríveis, né, Daniel? Coisa diabólica. Ou uma música do Iron Maiden, Hello Be Thy Name. Essa música é uma heresia, uma blasfêmia, irmãos. Hello Be Thy Name. Sabe o que significa isso? Santificado seja o teu nome. Isso vem da onde? Da oração do Pai Nosso. Mas o compositor do Iron Maiden aplicou isso a um condenado à pena de morte. Então, santificado seja o nome, e conta o cara andando no corredor da morte, indo para ser sacrificado. Eu amava essa música. Tinha um solo de guitarra, um riff assim maravilhoso, Bruno. Mas não vai ouvir não, tá? Esquece isso. E aí um dia eu cortei meu braço assim mais fundo, porque eu pensei, eu quero ficar com uma cicatriz, porque se um dia eu estiver bem, eu quero que eu nunca esqueça que um dia eu estive muito mal. Eu com 16 anos pensar isso. Então, assim, não subestime a capacidade do ser humano de pensar bobagens e de praticar bobagens. Então, dê apoio, dê suporte. Mas precisamos dizer que o suicídio, ele fere o sexto mandamento também. Mas não significa que alguém que se suicidou automaticamente foi condenado ao inferno. Eu creio que a graça de Deus pode alcançar também esses. Como me alcançou, me livrando de dar cabo da minha própria vida. Ainda bem que minha mãe não está aqui hoje, senão eu já tinha passado mal. Né? Deixa ela na escolinha. Terceiro ponto, a eutanásia. Eutanásia vem do grego eutanatos. Boa, thanatos, morte. Os malditos humanistas progressistas querem dizer que isso é uma boa morte. Você fala para a pessoa, não tem esperança não, toma uma injeção letal e morre. A igreja também, tradicionalmente, tem se posicionado contra essa eutanásia. Sabe quem não se posiciona contra a eutanásia, além dos progressistas? Dou-lhe uma? Sim, mas dentro do pessoal da esquerda, um pessoal que a Carla conhece muito bem, Carla Regina. Trabalha com o quê, Carla? Planos de saúde. Olha só, pensa um gestor de plano de saúde, tendo que manter uma pessoa numa situação terminal, pagando milhares de reais de diária, e chega um legislador e fala assim, olha, a gente vai passar a lei da eutanásia. E se a pessoa estiver muito mal e concluirmos que é melhor, dá uma injeçãozinha, o seu plano de saúde vai deixar de arcar com uma despesa de milhares, às vezes de milhões de reais. Então, não subestime a maldade do ser humano. Em nome de uma compaixão, muitos querem a eutanásia, ou famílias que querem se livrar do peso de dar assistência para alguém moribundo, ou planos de saúde, por exemplo, que não querem ficar bancando a conta alta de alguém. Afinal, que diferença faz? Tira logo a vida. Mas vem com um discurso de compaixão para tirar o sofrimento. Então, a igreja tradicionalmente não se posiciona a favor da eutanásia. Mas há uma situação que o Hans Heifler, num livro brilhante que eu tenho usado nessas pregações, A Ética dos 10 Mandamentos, eu vou ler o que ele diz. Eticamente, devemos diferenciar entre tirar uma vida e deixar a pessoa morrer naturalmente. Coisas diferentes. Se você desligar, a pessoa morre. É diferente se você dar uma injeção. Cris sabe o que a gente está falando. Se tirar o suporte, a pessoa morre. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dar uma injeção para que a pessoa morra. Esta terceira posição, a morte natural, não significa precipitar a morte do moribundo, usando injeções venenosas e mortais
ou negando-lhe assistência médica, mas permite o desligamento dos aparelhos para que o paciente desenganado possa morrer naturalmente. Então, como cristãos, o Hans Heifler fala isso e eu concordo, que uma situação em que a pessoa só vive à base de equipamentos, ela não tem mais vida. Às vezes foi atestada a morte cerebral, por exemplo, e tem um aparelho fazendo o coração bater, tem um aparelho fazendo hemodiálise, né, Nelson? Que é o Luciane, que o rim é um dos primeiros a parar, não é isso? Então, a pessoa é como se ela não estivesse mais... Se ela não tivesse aquele suporte, ela não continuaria viva. E se você desligar o aparelho, a pessoa vem a óbito naturalmente. Nesse caso, o Hans Heifler entende que é... Hã? Eutanásia é o nome? Ortotanásia. Então, orto é de certo. O que é orto? Correto, certo. Ortodoxia, doxos, glória. Orto, certo. Ortodoxia, a adoração, a glória a Deus, correta. Ortotanásia, é isso? Tanásia, morte, tanatos. Orto, certo. A forma certa, aprendendo o termo aí com o nosso doutor Nelson, deixar a pessoa morrer naturalmente. É uma situação muito sensível, mas, como falei, hoje os assuntos não são nada fáceis para vocês nem para mim. Mas nós entendemos que, nesse caso, não há condenação, porque a pessoa só está vivendo à base de aparelhos que, sendo desligados, o corpo naturalmente vai descansar. E ele ainda fala mais o Hans Heifler. Neste caso, os remédios e a alimentação continuariam a ser fornecidos e o paciente não morreria por descuido médico. Não é que o médico abandonou e deixou a pessoa amíngua, mas por falta de resistência física natural, ou seja, o corpo da pessoa não resiste mais e a pessoa vem a falecer. E ele fala algo até polêmico. A Bíblia até recomenda drogas aí no sentido de medicações, de fármacos, para aliviar as dores do moribundo. E ele cita Provérbios 31:6. Dai bebida forte aos que perecem. Interessante essa leitura dele de Provérbios 31, que fala, dá uma morfina, uma bebida forte, um anestésico para a pessoa não continuar em sofrimento. Então, entendemos que a Bíblia aponta o aborto como quebra do 6º mandamento, o suicídio também, e a eutanásia de igual forma, salvo se você deixar a pessoa entrar em falecimento. Segundo ponto, o uso legítimo da força pelo Estado. Vá a Romanos capítulo 13. Romanos 13, a partir do 1º versículo. Diz assim, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. E olha que versículo difícil de ser lido no Brasil no ano de 2025. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Eu não falarei isso não, Brunão, mas está escrito na minha Bíblia e na sua também. Então, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Não à toa que Calvino diz que quando Deus quer julgar uma nação, ele coloca governantes ímpios. Eu não tenho dúvida de que o Brasil está sob juízo. Versículo 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a... Para que serve uma espada? A espada é para fazer carinho? A espada é para botar na parede? Tem pessoas que botam espadas na parede, nada contra isso. Mas para que um soldado romano portava uma espada? Por que um policial numa cidade normal porta uma pistola? E por que um policial numa cidade em guerra civil como o Rio de Janeiro porta um fuzil? Porque uma polícia usar fuzil é algo fora da curva, porque você mora numa cidade que está imersa numa guerra civil. Se você não entendeu isso ainda, entenda. A espada era para intimidar e, se necessário, executar juízo.
E Paulo está falando que é por isso que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Irmãos, Paulo, aí talvez você fale, mas Paulo não vivia no Brasil. Mas Paulo vivia no Império Romano. Era um império ímpio, violento, agressivo. Chegava para um soldado romano e falava, eu quero audiência de custódia. Eu quero entrar na justiça contra o Estado romano. Né, Daniel? Em 2 segundos sua cabeça estava rolando ali já. Não à toa que ele portava a espada. E é nesse contexto que Paulo fala isso. Então, qual é o limite da legitimidade do uso da força pelo Estado? Quando o Estado arroga a si a prerrogativas que são divinas. Atos capítulo 5. Aí não foi nem o Estado, foi o Sinédrio. Falou, não preguem em nome de Jesus. Aí o que Pedro respondeu? Importa nos obedecer a Deus e não aos homens. Então, quando o Estado vai além das suas prerrogativas divinas, aí é aquilo que a teologia chama, é validado que a teologia chama de desobediência civil. É quando você se rejeita a seguir a autoridade do Estado, assim como eu falei do 5º mandamento. Quando você se recusa a obedecer a seus pais, porque eles estão mandando você ferir algo que vai comprometer a sua obediência a Deus. Esse é o limite do honra pai, Deus, honra pai e mãe. E esse é o limite de se sujeitar às autoridades superiores. Quando a sujeição às autoridades significa insubmissão ao próprio Deus. Mas, salvo isso, irmãos, temos que pagar IPTU, IPVA. Né, Daniel? Temos que ir lá, vai vir o início de ano, tempo alegre, de material escolar, IPTU, IPVA, um monte de I. Então, é previsto na Bíblia que a autoridade pode fazer uso da força. Já que a gente está num dia polêmico, irmãos, eu entendo que uma guerra numa floresta, onde quem fugiu para lá estava em franca combate às forças do Estado, não dá para acertar com pedrada como perdão da expressão, uma imbecil de uma emissora que, vamos parar por aqui, falou. Não tem como você dar pedrada em bandido com .50, com fuzil. Pode até tentar. Se tiver um Davi. Só que nem Golias tinha uma .50, né? Ele tinha uma espada, então tinha que chegar perto de Davi. Hoje em dia não precisa chegar perto, de longe. Então, irmãos, há legitimidade para o uso da força quando se faz necessário sobre aqueles que resistem à autoridade legítima do Estado. Mas, tendo falado tanto de morte, é só morte, né, irmão? Aborto é morte, é fetocídio. Há um maldito de um filósofo chamado Peter Singer, que defende o que ele chama de aborto pós-parto. É um nome bonito para dizer que se não matou a criança no ventre, pode marcar um pouquinho depois. Esse infeliz existe e defende essas ideias. O nome dele é Peter Singer, documentado aí. Mas é que acontecia lá no tempo dos romanos. O cristianismo aboliu da civilização todo esse tipo de aberração. E os chamados progressistas que na verdade são regressistas, querem voltar a essas práticas bizarras. Então, o aborto é assassinato. O suicídio é um assassinato, falando isso com muito cuidado, porque a gente precisa preservar as mentes e guardar as pessoas para que não cheguem nesse ato tão extremado e crer que quem chegar ainda pode desfrutar pela misericórdia da graça de Deus. A eutanásia, dessa forma, a pessoa está sofrendo um pouquinho, a gente não sabe até quando a pessoa vai sobreviver. E o uso legítimo da força pelo Estado é legítimo quando é debaixo da autoridade do Senhor. Quando fere, como na Nigéria, a irmã Joelma mandou lá de Portugal um vídeo breve de sepultamento de cristãos, caixões atrás de caixões, atrás de caixões. Ali acho que não foi o Estado, acho que foi uma milícia armada que tem atentado contra a vida dos cristãos. Salvo nesses casos, é legítimo o uso da força pelo Estado. Mas vá comigo em 2 Timóteo, a gente terminar uma nota de esperança. Esse tema tão difícil. 2 Timóteo, capítulo 1.
Desculpa, não, capítulo 1 mesmo. Primeiro Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 8, diz assim: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E olha o que diz o verso 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só o quê? Destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, nossa esperança está em Jesus Cristo. Que ele, com a sua obediência ao Pai, até a morte de cruz, ele destruiu a morte. Há um livro do autor puritano John Owen, que fala a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Ele destruiu a morte, ele venceu a morte. Então, todo esse thanatos aí que a gente viu até agora, a morte em grego, o eutanatos, eutanásia, tudo isso que remete à morte, Jesus Cristo venceu, morrendo na cruz, sem pecado. Ele nunca matou ninguém, ele nunca desonrou os pais, ele nunca adorou outros deuses, ele nunca fez imagem de escultura, ele não usou o nome do Senhor em vão, pois palavra nenhuma dolosa foi encontrada em seus lábios. Ele não furtou, ele não cobiçou, ele não matou, ele não deu falso testemunho, ele não cobiçou aquilo que não lhe pertencia, porque ele cumpriu toda a lei. Mas ele morreu, como diz o cântico, ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida, e essa é a nossa esperança. Todo esse assunto pesado de morte termina nos lembrando que Jesus Cristo morreu, e na sua morte, ressurreição e ascensão, ele venceu a morte, ele destruiu a morte, e um dia nós viveremos sem mais esses assuntos. Um dia esse tema será encerrado, que em novos céus e nova terra não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá nada que possa nos afastar do nosso maravilhoso Salvador. Então vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça.